Fala neles, tudo jóia com vocês? Aqui nós estamos chique-lique. Olha quem tá de volta. Não saí do canal não, gente, calma. E hoje a ideia é fazer um EM Comenta, trazer alguns comentários que vocês fizeram num dos vídeos anteriores sobre mudanças no canal. Um vídeo muito importante, muito interessante e que o Nene traz algumas perspectivas de alteração. E foi interessante porque é um vídeo que mexeu com pessoas muito antigas do canal, lá da época do Expandindo Mundos, quando a gente começou a viajar de bicicleta pelo Brasil. E essa galera voltou por conta desse vídeo. Aconteceu todo um diálogo ali nos comentários que nos motivou daí a fazer também um vídeo, porque a gente acha importante sobre o tema. E é isso que é interessante, porque daí um vídeo gerou comentários, gerou interação, gerou troca de ideia. A gente pensou algumas coisas daqueles comentários e decidimos trazer para cá para seguir nessa construção de ideias. E como toda a construção de ideias, debate, conversa, a coisa tem que ser feita com calma e entendendo que não é nada sobre julgar ou criticar ou falar que a outra pessoa é má, é ruim, falou bosta, não é isso, não é. Mas é utilizar de ideias que chegaram pra gente para abrir um pouquinho a conversa e no fim expandir mundos. Eu falo que não é levar pro pessoal, né? Como se a gente quisesse devolver uma resposta mais alta que a dela, como se... Gente do céu, né? Sempre vai ter gente com opinião diferente, vocês bem sabem, fala pra gente, mas de tudo a gente pode tirar, às vezes, algo positivo. Então, o que é positivo, mesmo de comentários que às vezes tem críticas e de uma maneira negativa, vamos refletir sobre isso, porque é o mundo que está acontecendo, as coisas estão aí postas desse jeito, né? E a gente vai aprendendo a se virar com tudo isso. E o que norteou a gente a construir esse vídeo foi comentários que começaram a alfinetar ali e pontuar a questão da política. E diante do que a gente faz, a gente chegou na questão, né? Afinal, falar de política ou não aqui no canal, o que a gente entende de política, né? Talvez colocar isso e ver o que vocês entendem para a gente chegar numa conclusão em conjunto. E também pensar sobre essa questão de ideologia, que também foi outra coisa que foi mencionada nos comentários, junto com a ideia de política e uma coisa até meio que sombreando a outra. E bora começar lendo os comentários. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Para começar, tem um comentário interessante que ajuda e reforça essa ideia da gente tentar conversar, mas não ir para o combate, não é essa a ideia. Mas sim expandir, crescer, sair da caixinha, conhecer novas ideias. Sobre quem diz para não envolver política, deixo aqui uma parte da entrevista do Ailton Krenak, ativista indígena, muito foda sobre esse assunto. A gente precisa experimentar um outro fluir da vida, porque a própria ideia de combater é uma ideia engajada na necropolítica. Quando a gente convoca uns aos outros ao combate, nós estamos aderindo à narrativa necropolítica, porque o combate pressupõe um vencedor e um vencido. A ideia da expressão embate é menos violenta do que combate, porque você pode experimentar uma situação onde as ideias estão em questão. Conceitos, ideias e narrativas são embates. Quando a gente vai para esse lugar do combate, a gente já está armado até os dentes. A gente não ouve o outro e nem o outro vê. É no escuro, na treva. São outras ontologias. Você falou que às vezes parece que somos arrogantes quando queremos revelar alguma coisa, alguma informação sobre o mundo, sobre a realidade. Mas talvez não seja arrogante a gente avisar para as pessoas que nós estamos todos indo pelo cano e mostrar algumas evidências disso. Eu acho bem legal essa questão de colocar, por exemplo, nesse sentido, embate e combate, né? Eu acho que é uma coisa que está se pronunciando muito, especialmente na internet hoje, né? Onde as pessoas conseguem falar o que quiserem uma para outra sem estar ali presente, né? E eu já tinha ouvido uma vez também de conflito e combate, acho que era uma coisa assim. E no sentido de conflito de ideias, né, vai ter coisas diferentes. E o combate é essa coisa de ir lá e combater mesmo, matar, né, exterminar, parece que essa... E parece que essa coisa vem crescendo desse jeito, né? A gente está cada vez menos capacidade de
administrar e de viver com opiniões diferentes, de sentar, de conversar, de explicar para o outro, de chegar numa conclusão junto. É assim, ou você tem ideia igual ou é diferente. Daí você vai, ou vai para lá, vem para cá, dualiza, já separa. E no fim das contas é impossível ter ideia igual, né? A gente que é super entrosado, de vez em quando a gente entra em conflito de ideias. Uma coisa não bate, a gente tem que sentar, tem que discutir, tem que se resolver. Porque se for resolver no combate, vai cada um pro lado e já era tudo isso que a gente faz, né? Então, é um esforço, porque é tão bom quando todo mundo pensa igual você e faz o que você pensa, né? Mas o mundo não é assim, a vida não é assim. E pra ver, visto que a gente é ser social, a gente precisa um do outro, pra ver que as coisas funcionem de uma maneira que seja boa pra todo mundo, sem a gente acabar com o planeta, a gente vai precisar sentar pra se entender, se organizar e a coisa fluir de alguma maneira. E até nos comentários que foram feitos naquele vídeo, teve muita gente falando, né, sobre vocês precisam falar menos de política, parem de falar de política, não misturem as coisas, porque não vai dar bom, ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém gosta de ouvir sobre isso e pode prejudicar o canal. E até tem gente que pedindo ali pra gente falar mais de política, trazer mais assuntos e se aprofundar mais nessa questão. Mas acho que, sobretudo, eu acho que vem essa ideia de, mas de que lado a gente tá? De quem fala ou de quem não fala? De quem fala e fala quanto? É complexa a questão, mas assim, a gente analisou muito isso através da leitura dos comentários e percebe que sim, a gente precisa seguir o que a gente está fazendo. E o que a gente faz traz a questão política para o cotidiano, para a nossa prática, porque a gente entende que política é tudo é política. Viver é político, respirar é político, porque pensa numa São Paulo, capital, o ar é uma merda, e respirar no sentido político é lutar de alguma forma para que esse ar seja minimamente saudável. Mas se a gente não se organiza, se a gente não vai brigar por isso, a coisa só piora. Então, pra gente, política é necessário. Aqui não é um canal de política, no sentido político institucional, falar de fulano, de ciclano, de beltrano, de nome, de partido. Não é para aí que a gente vai, porque é uma coisa complexa. E a gente sabe que existe muito estudo. E nós não temos tempo nem de fazer as carpinas aqui, quem dirá sentar com profundidade, estudar para trazer isso para vocês. Já tem gente fazendo isso muito bem. Mas a gente sente que viver do jeito que a gente vive, refletir sobre esse estilo de vida e partilhar, para nós é muito importante, faz total sentido com o nome do canal, que é Expandindo Mundos. E expandir mundos no sentido de estar nessa realidade e questioná-la. Porque isso para nós é política também. Política é muita coisa. Por exemplo, estamos aqui no meio do agronegócio. Tem muito veneno. Várias vezes a gente não consegue sair do sítio fazer uma caminhada porque se toma banho de veneno. Tem vezes que eu estou indo para a cidade de moto e eu tomo banho de veneno. Várias vezes literal, gente, não é? Você pega uma jarrada de veneno. Porque muitas vezes nem sequer a aplicação para você, para quem está trafegando ali na via, né? Você passa naquela nuvem de agrotóxico sendo aplicado, né? E a gente poderia ignorar isso, ou se questionar, refletir e criticar essa realidade que não é boa para o geral. Não só para as pessoas, mas para os animais, para o ambiente, para a vida, para o futuro, não é boa. Uma definição de política que eu gostei coloca como a arte da organização. Para mim, ela refere a arte da organização entre as pessoas, entre um grupo, é uma coisa que é mais coletiva, né? Eu acho que só não existe política quando a gente está sozinho. Ver todo mundo realmente isolado, mas para mim o que evidencia que a política está em tudo, porque tudo que a gente olha ao nosso lado não é feito por nós sozinhos, né? A câmera que vocês estão gravando vem de um processo de tanta gente trabalhando, o concreto, a cadeira, a roupa, tudo depende, todas as coisas que olhar para o lado é mínimo o que a gente vai olhar e falar, nossa, fui só eu que fiz, né? Porque tudo dependeu de mais pessoas, dependeu de uma organização, dependeu de alguma política organizativa ali para que as coisas cheguem até nós e vão e vêm. Então não tem como fugir. E a gente vai seguir falando sobre isso, mas vamos usar aqui os comentários para dar um direcionamento. Um outro comentário aqui, ó.
Por isso mesmo que eu falei aqui, não. O canal de vocês é ótimo, mas o engajamento de pessoas que têm esse mesmo objetivo não é tão grande, infelizmente. Se vocês acham que seria melhor dividir o segmento para ter mais relevância no algoritmo, sem problemas. Aí vai uma dica. Só tentem não entrar muito no campo político, pois as pessoas podem adorar seus conteúdos, mas não concordar com uma ideologia. Então continuem a promover o conhecimento e a positividade. E não se incomodem com as opiniões ou comentários divergentes, pois não poderão agradar a todos. E a mesma pessoa continua. Por isso mesmo que eu falei para ficarem à margem de questões políticas, pois isso gera muita discussão e às vezes acaloradas. E o trabalho de vocês é uma necessidade social, que na minha opinião, todos precisam se conscientizar, independente das nossas crenças. Essa mensagem aí, esse comentário, ele, para mim, a minha interpretação é que, no fim, é sobre como é que a gente se organiza e, no fim, para mim, não tem outra saída, né? A não ser pensar em alguma política. Mas só que mas diferenciar também que acho que eu pelo menos tinha uma noção de política anos atrás que eram os caras engravatados dentro daqueles espaços que a gente vê lá na televisão de vez em quando, todo mundo vestido quase tudo igual, né? Daí tem uma bancada com uma mesa principal, um palco, que daí tem uns que vestem umas roupas mais, parece que é os que mandam e os que mandam menos e assim tem uma estrutura ali, né? Isso é política, mas não é toda a política, né? Acho que é um jeito que ela acontece. E eu vejo pra gente, se a gente não tá gostando, se a gente tá tendo nojo dessa política, eu sei que a gente também se aborrece, a gente fica por aqui muitas vezes de coisas que a gente vê, né? De dar nojo mesmo do que tá vendo. Mas essa é a política que às vezes está acontecendo, é uma forma que ela acontece. A gente precisa dialogar sobre alternativas políticas para que surja algo melhor. E a gente não sinta tanto nojo, às vezes um sentimento ruim de ver atrocidades acontecendo que a gente acha que não deveria acontecer, né? E de alguma forma a gente foi direcionado, conduzido a acreditar que política é isso. Essa política institucional que a gente vê na televisão, da galera lá do Senado, da prefeitura, tarará. Isso é um pedacinho, como ele falou. Mas para além disso, para nós, todo o resto também é político. Apesar de ser um contrassenso, não é muito normalizada essa ideia, porque a gente foi conduzido a enxergar uma coisa, mas não é. E é importante que a gente perceba esse outro lado, de que política está em outros lugares e pode estar para nós também, acessível para as pessoas, porque no fim é esse o ponto que a gente está precisando se mobilizar, se juntar e lutar pelo que a gente acha justo e necessário. E um exemplo, né? Por exemplo, essa galera engravatada da política institucional, que tem a sua importância também, a gente gostando ou não, mas eles fazem e fizeram, por exemplo, eles fizeram o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Pensaram em como fazer para que, dentro das escolas, a alimentação que chegue seja da agricultura familiar. É uma política pública maravilhosa. Não só para as crianças que estão comendo comida boa e sem veneno, mas para quem está produzindo agricultura familiar, pequeno agricultor, pequena agricultora. Mas tem outra coisa também. Por exemplo, agricultoras se organizam e fazem uma cooperativa para ter condição de uma maior produção e uma facilidade de escoamento. Isso não é política também? Não está transformando positivamente muito a vida dessas pessoas? Ou faz uma associação, ou se juntam para demandar alguma coisa na rua, faz uma caminhada, uma passeata, enfim. E tem isso, mas também tem várias outras formas. Um coletivo de artistas que agora se organizam para fazer mobilizações na cidade, fazer apresentação, mostrando uma cultura, claro que, no nosso ver, deve ser popular, deve ser libertadora e tudo mais. E são esses espaços que a gente precisa perceber que são importantes para levar as nossas demandas. No nosso caso aqui no canal a gente fala de agroecologia, de agrofloresta, de produzir de forma orgânica, preservando a vida da terra. Isso para nós é maravilhoso, é incrível e quem dera isso tome conta do Brasil. E nesse sentido, a gente sozinho não vai fazer muita coisa. A nossa qualidade de vida vai aumentar, sem dúvida. Mas assim, não sei até que ponto isso seria a política. Pode até ser, por que não? Mas o legal e o interessante é que a qualidade de vida chegue para outras pessoas. Ah, tá. Então a gente se junta, entendendo essa necessidade. Junta com as pessoas que estão pensando alguma coisa parecida para, por exemplo, demandar estruturas para pequeno agricultor familiar que mexe com a agroecologia. Estrutura, maquinário, enfim, para melhorar a vida e conseguir produzir até mais
e escoar mais e fazer com que isso chegue no mercado, para que outras pessoas comam. Então, e essa estrutura, essa melhoria pode vir de onde? De repente, política pública. De repente, das pessoas que constroem, que escrevem as leis e podem fazer algo legal e que supra essa necessidade. E reforçando nisso que o Hugo falou, da gente não achar legal ficar só mostrando as coisinhas que a gente faz, como se o mundo fosse só aquilo que a gente está vivendo, né? Porque, por exemplo, a gente estimula as pessoas a viverem no campo, a plantarem, que seja um vasinho, um pé de alface, que seja... Enfim, as pessoas tentarem se envolver mais com a natureza, a gente fala da importância disso, dos benefícios disso, da qualidade de vida. Mas que adianta ficar falando isso, né? E aí tá um monte de gente que quer fazer uma mudança de vida, mas não sabe por onde, quer mudar pro sítio, mas a terra não é acessível, quer fazer esse tipo... Então daí ficar falando só de nós, parece desconsiderar todo o contexto do mundo que a gente vive, né? E o Expandindo Mundos não é para ficar restrito a esse mundinho particular nosso, a gente quer justamente furar a nossa bolha, né? A gente tem a felicidade de ter a possibilidade de estar num pequeno pedaço de terra plantando o que a gente planta, mas e quem não tem, né? E quem não pode? A gente acha que é importante falar disso, né? Por que outras pessoas não podem e a gente está podendo? O que está acontecendo? Por que a gente tem um pedacinho de terra e tem gente que tem 400 mil hectares, né? Por que isso acontece, né? Enfim. E como superar essa questão, que é uma ponta importante. Então, se está faltando terra, o que acontece? Acesso à terra. É um direito constitucional, as pessoas não estão tendo. Tá, e aí? Reforma agrária, popular. É demanda. E como que isso vai ganhar força? Só com muita gente lutando por isso. Porque é contra a estrutura, né? Distribuir terra para as pessoas produzirem comida boa e de qualidade. É contra a estrutura, é contra a lógica que está colocada hoje. Então, só através de muita organização, resistência e galera para fazer a coisa ir para frente. Ou seja, política. Eu sei que a palavra, a galera não gosta da palavra. Desperta algo, também parece ruim, né? Mas é isso. É a palavra que temos e quem sabe até dar significado para ela, né? Através das nossas lutas populares. Próximo comentário. Independente da decisão que tomarem, parabenizo a vocês pelo trabalho. O ser humano é político por natureza. Não é possível afastar-se disso. Tudo que nós estamos falando aqui. Próximo comentário. Meu velho, teu canal foi sugerido para mim aqui e fui ver os comentários do vídeo. Boa parte do pessoal que segue certamente é da linha anti-ideologia. Sempre que vejo alguém dando essa guinada no sentido de politização do discurso, eu apoio. Ecologia sem luta de classe é jardinagem. Chico Mendes. Valeu pelo comentário. Eu não concordo inteiramente com essa ideia que você trouxe sobre que provavelmente a galera que segue, ou uma boa parte, é anti-ideologia. Eu acho que não. Mas nesse vídeo, a amostragem dos comentários pode dar essa interpretação. Mas é importante também a gente pensar um pouco sobre ideologia. Outra questão complexa que a gente tem estudado, tem dado uma olhada mais a fundo e vamos tentar comentar. Então, de forma bem simplista aí, a ideologia é esse conjunto de ideias, de pensamentos, de crenças, de forma de vida. E é uma coisa coletiva também. Não é só o meu jeito, mas é um jeito que eu estou vendo o que está acontecendo e eu estou, de repente, pensando igual ou fazendo igual. E um problema muito grande que eu já me peguei, e a gente se pegou também, era quando a gente achava que ideologia nascia do nada. Que ela brota de alguma coisa, de algum lugar e só vai acontecendo, ou que tem um estado de não ideologia. Ah, nesse cantinho aqui não tem ideologia. Ideologia só que tem daqui para lá. Aqui não tem. E é muito problemático, porque a ideologia não surge do nada. Ela é uma construção. E hoje a gente precisa pensar em quem são as pessoas aí ricas, milionárias e que dominam os meios de comunicação, que são mecanismos fundamentais na construção de ideologia. Quem tem as maiores emissoras de televisão no Brasil, rádio, os maiores canais do YouTube, quem tem muito dinheiro para fazer tudo isso girar? E o que essas pessoas defendem no fim das contas? Porque é sobre isso, né? Hoje em dia, nessa nossa sociedade capitalista, exploratória e acumuladora, o que manda é o bolso cheio. É isso. E essa galera que domina esses meios de comunicação escolhem o que colocam e o que não colocam, o que mostram e o que escondem e o que querem que a gente acredite. E acho que é o caminho a seguir. Um exemplo batido demais, mas é, por exemplo,
a ideia do agro é pop, o agro é tech, agro é tudo. O que é isso no fim das contas? O senso comum, isso não é ideologia. Ideologia é o movimento sem terra. A defender ou falar bem dos movimentos trabalhadores sem terra. Isso é ideologia. Mas o agro é pop, tech, tudo não é. No fim, na nossa interpretação, as duas coisas são. Na minha opinião, parece que está se construindo uma ideologia de que não existe ideologia, né? É isso que... Na verdade não é nem que não existe, mas é que aquilo é ideologia. É sempre apontando, né? Mas ao mesmo tempo que põe aquilo, é ideologia, é como se eu estivesse num espaço sem neutro. Uma ideologia, né? Isso. Mas na verdade, para mim, quem está seguindo uma ideia, você está seguindo uma ideia que envolve uma coisa maior construída, você está seguindo uma ideologia de que não tem ideologia, né? Ou como se a ideologia fosse algo separado, né? Desse para se... E não dá tudo, a ideologia está em tudo, está na nossa construção. Então não tem como se imaginar nesse espaço neutro e ideologia é só o que o outro faz, o que eu faço não é. Então, por exemplo, essa ideologia que foi implantada na gente, acho que todo mundo sabe, já ouviu esse slogan, o agro é pop, tech, tudo. Porque foi massivamente usado na televisão em tudo que era horário. E isso entranha na gente. E de alguma forma decide se mostrar isso, mas esconde-se todo o resto. Que o agro desmata, que coloca fogo em regiões enormes, que envenena água, terra, que produz coisa que não é diretamente comida, que vira commodity, que na verdade depende do dólar. Tá nem aí para as nossas necessidades. E parece que hoje essa ideia de ideologia, ela gera incomodação, e parece que gera incomodação quando o que está sendo feito e buscado é pelo coletivo. Eu fico bem confuso nessa questão. Então muitas pessoas apontam o dedo pro MST, por exemplo, e tasca o pau de falar mal, e que isso é ideologia, e que isso está tudo errado, são invasores, e não se consegue observar, perceber o que é realmente o movimento. E isso não significa que é perfeito, que, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo, mas tem problemas também. Mas assim, a luta é coletiva, é pelo direito ao acesso à terra. Como que a sociedade, no geral, não consegue analisar isso de forma mais completa? Por conta justamente da ideologia, que é anti qualquer tipo de movimentação política, social e de luta por direitos, no fim das contas. Eu acho muito triste, mas é importante essa conversa, para que a gente consiga realmente discutir e parar um pouco, ou dar um passo para trás e conversar. Você não precisa necessariamente concordar com o que nós estamos falando, mas comenta aqui embaixo. Vamos seguir nessa conversa para buscar ampliação de horizonte, e mesmo que não concorde, mas que pelo menos uma ideia diferente, divergente, possa entrar dentro da gente. E sobretudo, falar de política ou falar de ideologia, para nós, nunca é sobre dividir. Não é sobre gerar lados. Ai, que lado vocês estão? Não é sobre isso para nós. Para nós a questão é a gente perceber o que é necessário, lutar pelos direitos, né? Não temos água boa, não temos comida boa, muita gente não tem teto, vive de aluguel, um salário miserento, não tem direito a descanso, não tem direito à terra. E aí? A materialidade da coisa, a realidade é horrorosa, é péssima. Por isso que não dá pra gente ficar brigando entre nós. A galera que trabalha, pobre, fodida, fica se combatendo aí. Zero necessidade, e é pra isso no fim. A gente é educado pra separação, pra individualidade, porque isso, quanto mais seres individualizados, menos é a luta por transformação, por radicalização da realidade, por luta por dignidade e vida boa para a maioria das pessoas desse Brasil, não só para quem tá com os bolsos cheios. E aí, pro povão, a gente sabe que sempre vai haver divergência entre as pessoas, mas tem que lembrar que a gente tem muita coisa em comum. Necessidades, lutas que a gente precisa estar junto, né? Então vai haver divergência, vai haver essas coisas que a gente não concorda. A gente precisa sentar, discutir, tem que manter algum nível de ligação, porque no fim a gente tem muita coisa em comum, e uma vida boa para a maioria das pessoas e sem levar a afundar o planeta e acabar com tudo, vai precisar dessa força, né? E com esse vídeo, a ideia principal é que a gente, enquanto coletivo, tem entendido que política não é só falar da política institucional. Então, quando não fala, o canal vai ainda falar sobre política, mas é do jeito que a gente fala. Política, para nós, é ter a possibilidade de mexer na terra.
Ah, você não tem possibilidade de mexer na terra? Vamos pensar sobre isso. O que é que impede? Que tipo de estrutura? A especulação imobiliária. As terras em preço exorbitante que o salário nem com 50 anos de serviço não vai ser capaz de comprar esse pedaço de chão para dar dignidade. Então, epa, tem coisa errada aí. A ideia é essa, no fim das contas. A agroecologia é uma ferramenta para nós para transformar a realidade, para dar alguma chance de ter um futuro minimamente estável, o que já é muito complexo e até esperançoso demais, considerando as condições de mundo que a gente tem. Mas, mesmo assim, nesse cenário horroroso, a agroecologia é uma ferramenta com muito potencial de transformação. Não só da vida com relação à produção de comida, mas também de quem está lidando. E isso para nós é falar de política. Mexer com a agrofloresta mesmo que não seja falado. Se colocar um vídeo só gravando a agrofloresta, já está mostrando, já está dando possibilidade e horizontes. Porque para a pessoa estar fazendo agrofloresta, ela está percebendo benefícios que claramente, né? Precisa dizer o quê, né? Inclusive, queria agradecer a todas as nossas apoiadoras e apoiadores, gente que faz esse canal conseguir se manter no ar. As partilhas, as práticas, fortalece demais. Brigadão, gente. Inclusive, se você quiser conhecer, se você puder ajudar a contribuir, dá para estar ajudando com apenas R$5 por mês, que parece nada. Hoje em dia é um cafezinho. Mas para nós, somando ajuda de várias pessoas do coletivo, isso faz muita diferença na manutenção e segmento das nossas partilhas de agroecologia, de vida simples, de possibilidade de futuro melhor e um pouquinho mais digno para a galera, para o povo mesmo. Gente, deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês entenderam, se ficou alguma coisa que a gente às vezes grava o vídeo, te acha que está conseguindo às vezes transparecer aquilo que a gente quer e depois a gente vê que nas conversas as coisas vão melhorando. A gente já fez outras vezes vídeos seguidos do mesmo assunto e percebeu essa dinâmica, né? Então comentem aí, a gente sempre está olhando. Às vezes a gente não consegue responder um a um, né, com um texto mesmo, né? A gente dá o coração, a gente pontua também nas partes que é possível, a gente acha importante comentar e a gente acha bem importante que a comunidade aí também tenha esse fluxo da galera dialogando, isso é bom para nós, bom para vocês e é expandir mundos. E construir um coletivo que pensa e que reflete junto no embate, não precisa ser combate não, ninguém está aqui para guerra, a gente está aqui para construir possibilidades. E falando de construção de realidade, ou se a gente quiser falar em política, tem um exemplo aqui maravilhoso. A gente estava na jornada, esses dias, jornada de agroecologia que aconteceu em Curitiba, um movimento necessário e maravilhoso. E de lá, claro, acontece sempre a feira de agrobiodiversidade. Galera do Paraná, de São Paulo, de vários lugares que trazem seus produtos agroecológicos para comercialização, para a gente também conhecer. E acaba sendo um espaço para isso também, para muita troca e conhecimento de coisas, frutos da agrofloresta. E é uma riqueza, tem coisas que nós não aguentamos esperar para mostrar para vocês, já abrimos e já estamos comendo. Ó. Vou dar um exemplo. Farinha de milho Guaií, agroecológico. Ele não se aguentou e já comeu? Antes de mostrar. Ó, milho orgânico, de um assentamento de Minas Gerais. Esse é um café que nós somos fãs e não é de hoje. Café orgânico, agroecológico, dos amigos do Colinas de Sião, aqui do Paraná. Uma maravilha. Da região de Baiti, perto de Londrina. Não podia faltar erva mate, agroecológica, orgânica. Esse aqui é de Santa Maria do Oeste, esse aqui é de Campina do Sul. Os dois do Paraná. E uma maravilha, né? Essa aqui ainda é agroflorestal. Olha que linda. E não teve só coisa que a gente comprou na feirinha, também teve presente. Esse aqui é de um amigo nosso, xará, Gustavo, lá da região metropolitana de Curitiba, que mexe com a agrofloresta. Um melzinho tirado lá do sítio. Ah, mas aquela erva também é presente. Ah, é, né? Inclusive essa aqui também, ó, presente. Ô, gente, obrigado. Povo da Apuá Agroecológico. Não pode faltar, né? Um licorzinho camponês de jaca. E tinham vários sabores lá. Nós experimentamos todos, claro, uma maravilha, de um assentamento na cidade de Paranacite, perto de Maringá. Isso aqui eu achei maravilhoso também, o pessoal está fazendo merquém,
Eu já tinha escutado, acho que era o Pete, nosso amigo mexicano, que falou, mas é uma pimenta seca defumada. Fala sério. Lindíssimo, doido para experimentar. Aqui, outra coisa que nós já somos fã, segunda vez que compramos a jornada, que é óleo de gergelim, prensado a frio. Uma coisa maravilhosa, saudável demais e pensa, orgânico e acessível. E dessa jornada eu acho que o que mais chamou minha atenção, e compramos algumas unidades, tem até mais uma lá dentro, que é café de açaí. Uma loucura. Achei incrível a ideia e é um café sem cafeína. Tá para tomar meia-noite se quiser, 2 da manhã. É um gosto diferente do café, mas o café de açaí é incrível e interessante também porque ele usa a própria semente, né? Então é um duplo, triplo uso do fruto do açaí. Então usa o fruto, a polpinha ali, o docinho para várias coisas e o café da semente. Maravilhoso. E por que tudo isso pode ser entendido também como política? Primeiro, organização dessas pessoas para fazer tudo isso aqui acontecer. Segundo, organização das pessoas para fazer esse evento acontecer. Foi gigante, foi lindo, logo vai ter vídeo aqui no canal. Estamos tentando porque a edição tá longa. Terceiro, por quê? Isso aqui poderia estar no mercado, mas não está. Pode ser que até esse esteja, mas eu não sei. Mas isso aqui não está no mercado. Enfim, várias coisas não estão para a população encontrar no mercado. Então, de repente, uma política pública que realmente fortaleça e crie mecanismos, formas da produção saudável, limpa e ecológica da agricultura familiar chegue no mercado a preços também acessíveis. Então, precisamos de política pública, mecanismo para que isso aconteça. Valeu, gente! Avante! Avante!